15ª Sessão Extraordinária, hora regimental. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Chamada dos senhores vereadores. Anderson Rodrigo Alexandre, Aparecida Perpétua Afonso Pérez, presidente. Valdemir José Grava, Danilo Everett Martins, João Basari, Rosângela Castro Pérez, Silmara Perpétua São Alexandre, Valdeci César Grava e Valdemir Garcia. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª Sessão Extraordinária. Gostaria de agradecer a presença dos funcionários que fazem presente e dos munícipes também. Convido agora a primeira secretária a fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei número 27 de 2019, de 11 de dezembro de 2019, que revoga a Lei número 1617, de 9 de setembro de 1992, e altera as posteriores que a instituição do 14º e os vencimentos dos funcionários públicos e das outras providências. Vera Lúcia de Azevedo Valejo, prefeita municipal de Catiguá, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Catiguá aprova e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado a íntegra da Lei 1617 de 1992, de 9 de setembro de 92, as alterações posteriores que instituem o 14º salarial ao vencimento do funcionalismo dos servidores municipais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições no sentido contrário. Prefeita Municipal de Catiguá, Vera Lúcia de Azevedo Valejo. Mensagem ao projeto de lei número 27 de 2019. Assunto: projeto de lei número 28, que revoga a lei 1617 de 92, de 9 de setembro de 1992, que altera posteriores a instituição do 14º salário dos vencimentos do funcionalismo dos servidores municipais e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, venho por meio desta trazer para apreciação desta casa a colenda Casa de Leis, projeto número 27, de 11 de dezembro, que revoga a Lei 1617 e as alterações posteriores que institui o 14º aos vencimentos do funcionalismo e servidores municipais e das outras providências. Como é predicho, a instituição de vantagens pecuárias para servidores públicos só se mostra legítima se realizada em conformidade com o interesse público, com as exigências do serviço nos termos do artigo 128 da Constituição do Estado, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da mesma Carta. O denominado 14º não atende nenhum interesse público e tampouco as exigências dos servidores. Retrata simplesmente dispêndio público sem causa e que desperta preocupação, pois como observa o Wellington Pacheco Barros. Ademais, a lei municipal, além de vulnerar os princípios de moralidade, do interesse público e da finalidade, também ofende os princípios da razoabilidade que deve nortear a administração pública e a atividade legislativa que, como aqueles têm o assento no artigo 111 da Constituição do Estado, aplicável aos municípios da força do artigo 144. São estas, senhor presidente e nobres vereadores, a razão que nos leva a propor o presente projeto de lei, para que o mesmo seja submetido à apreciação dos ilustres. Reiteramos a Vossa Excelência e demais vereadores desta casa os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal Vera Lúcia de Azevedo Valejo.
Projeto de Lei número 28 de 2019, de 11 de dezembro de 2019, que estabelece as situações de emergência para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e das outras providências. Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeita Municipal de Catiguá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Catiguá aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecida nos termos da lei as situações de emergência para fins de contratação de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito do município de Catiguá. Artigo 2º. Os órgãos de administração pública direta do município de Catiguá ficam autorizados a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado em razão da necessidade temporária de interesse público. Inciso 1º, são consideradas situações de emergência passíveis de contratação de pessoal por tempo determinado em razão da necessidade temporária e excepcional de interesse público, de hipótese que segue. Primeiro, licença para tratamento de saúde próprio ou de acidente de serviço. Segundo, licença para concorrer a cargo eletivo e exercê-lo. Terceiro, licença para desempenho de mandato de classistas. Quarto, licença para o serviço militar. Quinto, licença gestante. Sexto, licença prêmio. Sétimo, licença por atendimento em serviço. Oitavo, licença para tratar de interesses particulares. Nono, afastamento para servir outro órgão ou entidade. 10º, exercício de cargo em comissão. 11º, reclusão que não se enseje pena e demissão. 12º, necessidade do serviço decorrente à situação anormal. 13º, para atendimento de serviços temporários decorrentes de ordem judicial. 14º, necessidade de execução de serviços temporários e elaboração de projetos. Inciso 2º, caracteriza-se como necessidade temporária e excepcional de interesse público quando o servidor público não puder ser desempenhado e contempla um quadro de remanescente, ficando em duração de contrato administrativo limitada por período de licença ou afastamento. Segundo, o número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais. Terceiro, carência de pessoal para desempenho nas atividades sazonal de emergência e não justifique a criação de quadro efetivo. Aos desenvolvimentos de âmbitos de projetos específicos de competências das secretarias municipais de saúde, educação e assistência social. B. Amparadas por técnicas especializadas no âmbito de projeto e cooperação no prazo determinado. C. As que utilizem técnicas especializadas de tecnologia de informação. Inciso 3º. Considera-se servidores públicos essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de assistência social e direito humano, defesa de ordem pública, educação e meio ambiente, saúde e segurança pública. Inciso 4º, em todas as situações definidas nesta lei, deverão ser observadas os preceitos dos artigos 37 da Constituição da República Federativa. Inciso 5º, fica o município obrigado a realizar novos concursos públicos após o término da validade do concurso anterior. Artigo 3º, o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante um processo seletivo simplificado, prescindindo do concurso público, ao qual deverá ser dada ampla divulgação prévia, segundo os critérios e objetivos previamente divulgados. Inciso 1º,
o processo seletivo simplificado que faz referência deste artigo deverá ser divulgado mediante publicação de edital no site oficial do município, sem prejuízo da publicação e de outros meios de comunicação a critério da autoridade contratante. Inciso segundo, o edital desse processo seletivo simplificado deverá conter, no mínimo, o objeto da contratação temporária, o prazo de validade do processo seletivo, o prazo de duração do contrato a ser celebrado, a qualificação técnica ou o nível mínimo de escolaridade do servidor. Quinto, os critérios e objetivos de seleção, os quais deverão estar expressos em cláusulas que expliquem o pressuposto mínimo da contratação. Sexto, o número de vagas a ser preenchido. Sétimo, função de carga horária. Oitavo, a remuneração dos demais. Nono, as etapas do processo de seleção. E décimo, a indicação dos recursos orçamentários. Inciso terceiro, os candidatos aprovados dentre o número de vagas previsto no edital terão direito subjetivo à contratação, salvo nos casos de hipóteses de supervenientes e imprevisíveis, no que constitui a óbice a contratação e a quais deverão ser devidamente justificadas pela administração pública. Inciso quarto, os candidatos que fazem a referência dos parágrafos anterior poderão ser convocados a qualquer tempo, observando o prazo de validade do processo seletivo simplificado. Inciso quinto, a contratação dos candidatos aprovados fora o número de vagas, isto é, em cadastro de reserva ficará sujeito ao limite de prazo previsto no parágrafo anterior. Artigo 4º, as contratações que se trata esta lei só poderão ser efetivos após autorizados expressos do prefeito, em processo administrativo específico, o qual deverá conter obrigatoriedade da justificação acerca da decorrência. Artigo 5º, encerrado o processo seletivo simplificado, deverá haver a publicação no site oficial do município da relação nominal dos candidatos aprovados. Artigo 6º, as contratações deverão ser precedidas de publicação no site oficial. O nome do contratado, o órgão de lotação, prazo de duração do contrato, função e remuneração mensal, previsão total de despesas com o contrato, de forma circunstanciada dos motivos determinarão a contratação. O candidato aprovado deverá preencher os seguintes requisitos mínimos. Primeiro, gozar de boa saúde física e mental, não ser portador de deficiência, possuir escolaridade ou habilitação profissional. E tem o parágrafo único também, que é a comprovação dos requisitos mencionados no inciso 1 e 2 deste grupo e artigo far-se-á mediante o laudo médico na forma prevista do edital. O artigo 8º, as contratações que se trata esta lei serão feitas por tempo determinado, prazo de 1 ano, admitidas dentro desse prazo das prorrogações quando se fizer necessário. Artigo 9º, o pessoal contratado no termo desta lei ficará injus ao 13º salário e o gozo de férias anual. Artigo 10º, não admitirá a contratação da forma desta lei quando: primeiro, a necessidade do servidor puder ser atendida através de contratação administrativa ou remanejamento de funcionários. Segundo, se houver candidato já aprovado em concursos públicos ou funcionários em disponibilidade para o cargo. Artigo 11. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá receber atribuições de funções ou encargos não previstos nos respectivos contratos. Segundo, ser nomeado e designado, ainda que o título precário ou em substituição para este cargo, em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. A inobservância do disposto no artigo importará a rescisão de contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas. Artigo 12º. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguirá-se-á sem direito a indenizações,
Primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, por iniciativa do contratado. Terceiro, por manifestação unilateral motivada. Quarto, pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do contratado. Quinto, no caso de ser ultimado concurso público com vistas ao provimento de vagas. Sexto, com o retorno do titular. Sétimo, pela extinção da conclusão do objeto. Parágrafo único. A extinção do contratado nos casos dos incisos 2º e 3º será comunicado com antecedência no mínimo 30 dias. Artigo 13º. As contratações já em curso quando o advento do presente lei continuarão a ser regidas pela legislação vigente ao tempo da assinatura do contrato. Artigo 14º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos orçamentários necessários para a execução do disposto lei. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 16º. Fica revogado as disposições em contrário, em especial a Lei 1933, de 29 de janeiro de 2001, e a Lei 2031, de 2003, de 6 de agosto de 2003, e a outra Lei 2173, de 15 de março de 2007, e a Lei Complementar número 46 de 2018, de 21 de dezembro de 2018. Prefeitura Municipal de Catiguá, 11 de dezembro de 2019, Prefeita Municipal Vera Lúcia de Azevedo Valente. Projeto de Lei número 29, de 2019, de 11 de dezembro de 2019. Fixa as atribuições dos cargos e empregos públicos e das funções de confiança dos integrantes no quadro de pessoal do município de Catiguá e das outras providências. Vera Lúcia de Azevedo Valente, Prefeita Municipal de Catiguá, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Catiguá aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal discriminado obedecerá aos princípios gerais de direito público, o regime dos funcionários públicos do município de Catiguá, nos direitos e deveres comuns de todos os servidores e as atribuições fixadas neste decreto nas obrigações individuais. Artigo 2º. Fica instituídas as tabelas de atribuições a serem executadas por cada cargo ou função de confiança pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Para o efeito desta lei, considera-se servidor público a pessoa legalmente investida em cargo público. Segundo, cargo público é o conjunto de atribuições de responsabilidade prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, em número certo e com denominação de própria e atribuições específicas. Terceiro, provimento é o meio pelo qual o servidor acede ao cargo público, podendo ser livre nomeação e exoneração pelo prefeito, quando trata-se de cargo em comissão. Efetivo, em virtude de concurso público, quando a ocupação através de concurso público. Emprego público são os núcleos de encargos de trabalho permanente e inseridos na organização administrativa funcional da Prefeitura, criado por lei em número certo, com denominação própria e atribuições de responsabilidades específicas, sendo relação de trabalho regida pela consolidação das leis do trabalho. Quinto, função é a atividade desempenhada pelo servidor, com atribuições distintas e, portanto, diferenciadas pela necessidade do servidor. Parágrafo único. Excepcionalmente, sempre que o município necessitar para o cumprimento das suas atividades essenciais,
poderá contratar pessoas com exercício temporário de função pública e de normas determinadas nesta lei. O artigo 4º, os servidores públicos municipais, dentro dessas atribuições acometidas a cada cargo, têm o dever de obedecer os princípios da lealdade hierárquica e atribuída para pontualidade de sigilo e discrição funcional, urbanidade, zelo e diligência de boa conduta. Artigo 5º, observando os princípios relacionados nesta lei e nos artigos 188 de 2003 da Lei 989 de novembro de 81, fica aos servidores obrigados a efetuarem os registros de entrada e saída diária. Inciso 1º, os cargos de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, que seja de chefia, direção ou assessoramento, estão dispensados do controle previsto deste artigo. Artigo 6º, a descrição das atribuições de cada cargo será afixada no átrio da Prefeitura Municipal de Catiguá. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º, revoga-se as disposições em contrato. Prefeitura Municipal de Catiguá, 11 de dezembro, Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeita Municipal. Justificativa do projeto número 29, o assunto que dispõe sobre as atribuições dos cargos, empregos públicos e das outras funções de confiança integrantes no quadro de pessoal do município de Catiguá e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente Valdemir José Grava, presidente da Câmara Municipal de Catiguá, nobres vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa em caráter de urgência o projeto de lei número 29, que dispõe sobre as atribuições dos cargos e empregos públicos e das outras funções de confiança integrantes do quadro do pessoal e do município de Catiguá e das outras providências. O presente projeto de lei readequa ao quadro de pessoal da administração pública municipal através de lei, sendo que as previsões anteriores dos cargos, ora descritos, encontrava-se sob a forma de decreto. Há entendimento do STF que as atribuições dos cargos públicos deverão ocorrer intermédio por lei. Assim, as atribuições de um cargo são previstas previamente ao concurso público específico para cada cargo e que são criados por lei. Uma vez que criados por lei, somente são passíveis de alterações também por lei. Salientamos que os referidos cargos de provimento efetivo serão preenchidos através de concurso público, de acordo com a necessidade e a conveniência da administração pública. No tocante aos cargos de provimento em comissão, tais se fazem necessários, não só para atender a demanda dos serviços e readequar o atual quadro de servidores dessa categoria. Assim, conclui-se que somente é permitido à administração pública promover alteração de atribuições de cargo público através de lei própria. Qualquer desatenção a este requisito será ilegal e inconstitucional. Antes exposto, é a presente mensagem que acompanha o projeto de lei, sendo que contamos com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores para a aprovação do mesmo, renovando os nossos votos de estima e consideração, atenciosamente, Prefeita Municipal, Vera Lúcia de Azevedo Valejo. Projeto de lei número 027/2019, que revoga a lei número 1617, de 9 de setembro de 1992, e alterações posteriores que institui o 14º salário aos vencimentos dos funcionalistas e servidores municipais e das outras providências,
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. Rejeitado por todos os presentes. Projeto de lei número 028/2019, que estabelece as situações de emergência para fins de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. O projeto está em discussão. O pedido de vista da nobre vereadora está em discussão. O pedido está em votação. Aprovado por todos. Projeto de lei número 029/2019, que fixa as atribuições dos cargos de empregos públicos e das outras providências de confiança integrantes do quadro pessoal do município de Catiguá e das outras providências. O projeto de lei número 029/2019, a comissão competente solicita que seja oficializada a senhora prefeita para que apresente as documentações solicitadas através de requerimento endereçado a essa presidência. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixo a palavra livre. Senhor presidente, gostaria de fazer o uso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa de Lei. Essa casa estará sempre aberta para qualquer eventualidade, qualquer dúvida que possa ser tirada com a gente e esclarecida. Esse projeto do 14º foi muito bem discutido entre a gente, não só porque a maioria é funcionário, mas também a casa acha que não é justo. Se manda um projeto para criar cargos de caráter de urgência e quer tirar o 14º dos outros funcionários. Então, essa casa já tinha decidido, porque esse projeto já está em tramitação já faz algum tempo, foi muito bem estudado, só que existe uma observação. Hoje, essa casa, ela conseguiu reprovar esse projeto. Só que esse projeto não é desanimando ninguém. Ela pode entrar com o Tribunal de Contas e esse projeto aqui pode ser que seja retirado do 14º. Então, o que depender da gente, vocês podem contar com o apoio dos vereadores. Mas nem tudo vereador também ele tem o poder de estar fazendo. Isso daqui é um dos projetos que a gente queria estar explicando. Agora, sobre a situação dos cargos de emergência, foi o que eu falei. Se está desfalcado, os setores estão dispensando os aposentados, estão tirando o 14º e abrindo vagas para cargos de urgência. E não sei se vocês prestaram atenção, que tem um momento no projeto que dá a liberdade de abrir um concurso público no mesmo projeto. Então, isso daí também foi muito bem estudado pelos vereadores. E vai continuar sendo estudado porque nós decidimos o visto dele para a gente estar analisando e nós vamos ainda em 15 dias, né, senhor presidente, né, nobres vereadores, em 15 dias nós vamos estar solucionando também esse projeto. Agora, a respeito do... O senhor quer explicar, nobre vereador, a respeito do requerimento, do projeto? Esse projeto aqui que foi encaminhado, o requerimento do senhor presidente, que é as funções de confiança, que integra também o quadro do pessoal do município. Nós queremos documentação deste projeto para ser analisado, porque vocês, não sei se vocês prestaram atenção, tira os cargos de confiança aqui, eles dão a liberdade, eles não precisarem registrar ponto, e os outros funcionários têm que cumprir a carga horária correta. Então, tem que ser de igualdade para todos. Isso daí é o mínimo que a gente pode estar fazendo, é ficar do lado do funcionário e vocês podem contar com a gente. Sempre precisar. Tá? Muito obrigada pela presença de todos.
A palavra ainda continua livre. Ninguém querendo fazer uso da mesma, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e agradeço a presença de todos.